vamos refazermos algo que nós já havíamos efetuado antes com relação àquelas fórmulas. Lembram dela? P é igual a E, que é igual a Z. E vice-versa, Z que é igual a P, que é igual a E. O que é que isso quer dizer? Que o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons e é o mesmo número atômico. Aí você observa isso na nossa tabela periódica. Olha aqui, no exercício de sua memória a gente tem o elemento lítio. Aqui está invertido, né? Lembra que eu falei para vocês que às vezes você pode encontrar invertido, por exemplo, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Se Z é representado por número atômico, então eu subentendo que é a mesma quantidade de elétrons e é a mesma quantidade de prótons. O elemento lítio que está aí na sua tabela periódica, ele precisa de uma simplificação. Ele tem duas camadas, 2, né? Na primeira a quantidade de elétrons e na segunda ele tem 1. Observe que o elemento lítio ele precisa de uma simplificação. Lembra da tabela periódica que eu passei para vocês? Acredito que esteja salva aí no seu celular, não é? Olha só, para aumentar o zoom, eu passei para essa folhinha aqui. Então, eu tenho o elemento, né, 3, que representa, eu fiz agora a inversão, que é representado pela letra Z, que é o número atômico. Se Z é igual a E, então eu tenho 3, 2 e 1, 3. Tenho 3 elétrons, que é a mesma coisa do número atômico. Eu não tenho aqui o número de prótons, mas se eu tenho na memória aquela fórmula que eu passei para vocês na sala, então Z que é igual a P, que é igual a E. Então P é prótons, serão 3. O que eu não vou ter é o número atômico, ou seja, o número de nêutrons, que eu vou fazer o processo de subtração. Isso é interessante. Olha só que nesse elemento eu peguei a mesma informação que está na tabela periódica, que eu sempre uso, né, que é a simples, é a básica. Eu tenho 6.941, 2 ou 1, né, porque não tem uma definição ainda a respeito desse elemento, segundo aquela tabela periódica. Não é isso? Então, vamos fazer aquela mesma regrinha de simplificação. Eu tenho 6.941, que é o número da massa, ou 2, né? Como eu vou utilizar aquela mesma regra, unidade, dezena e centena, então vamos para a casa das centenas para chegar de milhar. 941 está mais próximo de 0 ou de 1000? E aí, Arthur, acertou? 1000, Arthur Boladão, muito bem. Então, 1000. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou apagar isso aqui e vou acrescentar na massa mais 1 após a vírgula. Então, eu terei 7. Observe que lítio estava representado assim, ó. 3, que é o número atômico, e 7 é o número de massa. Já simplificado. Lembraram dessa regrinha aí, boladões? Observe também que na eletrosfera, elas foram divididas em camadas eletrônicas. Então, a eletrosfera, ou as esferas de elétrons, é compostas, né, de 7 camadas eletrônicas que, para efeitos de estudo, são denominadas. Não existe isso no átomo, não, viu? Só foi para efeito de estudos. Então, a primeira camada com a quantidade de elétrons foi representada por K. A segunda camada foi representada por L. A terceira, M, N, O, P, Q e assim por diante, né? Em cada camada existe um número máximo de elétrons permitido. Por exemplo, na primeira camada, tá vendo aqui os níveis de energia? Se você observar sem uma orientação isso aqui, você vai ficar um pouco perdido. Mas o livro ele orienta. Na primeira camada, K é a primeira dessas relações existentes. Eu posso só ter no nível de elétron 2. Observe aqui que você vê o número 2. Na segunda camada, eu vou ter 2 níveis de energia. Então, na primeira é permitido 2 e na segunda é permitido 6. O que é que você subentende? Que nessa primeira camada você não pode ter 3. E nessa camada aqui, nessa segunda aqui, L, você não pode ter 7. Mas você pode ter
5, você pode ter 3, você pode ter 4, você pode ter 2, você pode ter 1, pode não ter nenhum. Mas quando você analisa que são os níveis de energias permitidos, estão relacionados ao número de elétrons. Então, já deu para entender? Na camada K, o primeiro subnível só permite 2, o número máximo de elétrons, mas pode ter 1. O exemplo é hidrogênio. Lembra do elemento hidrogênio que a gente trabalhou na tabela periódica? Olha, ele só tem 1. Mas ele não pode ter 3. Se ele for ter 3, então vai ser 2 aqui e 1 aqui. Entendeu isso agora? A camada L permite-se na primeira camada 2. Observe que todas as camadas na primeira permite-se 2. Na segunda camada, todas elas permitem 6, o número máximo. Na terceira camada, ou seja, seguindo, né, que é pela essa numeração aqui existente, se permite 10, o número máximo. E na última delas, se permite 14. Então, aqui eu posso ter 1, aqui eu posso ter 5, aqui eu posso ter o quê? 9. Eu não posso ter 11 aqui. Eu também não posso ter 7 aqui. Porque é o número máximo de permitido nessa distribuição eletrônica, nesse nível de distribuição. Então, as camadas eletrônicas, elas foram formuladas para permissão de estudo, só isso. Elas não existem na prática, né? É uma numeração através de letras para se permitir. Esse modelo, ele também é muito parecido com aquele sistema planetário. Vocês já estudaram isso aqui em geografia, né? As camadas da Terra, núcleo, aí você tem núcleo interno, núcleo externo, aí você manto interno, e assim por diante. Lembra disso? Então, você tem crosta, você tem manto interno, manto externo. Fizeram nesse mesmo procedimento. Então, mais próximo do núcleo, eu tenho de cima para baixo. Eu vou fazer a inversão. K, L, M, N, O, P e Q. Observe que você tem esses níveis de energias distribuídos. E quando se apresentar uma numeração, olha só que interessante aqui, ó. Usando o modelo de Rutherford e Bohr, distribui em camadas os elétrons dos átomos com os seguintes números atômicos. E aí, para aprender para fazer o restante. Quantos eu tenho nesse elemento aqui? Né? Vamos supor que os seguintes números atômicos de um determinado elemento sejam 8. Aí eu vou distribuir aqui. Na primeira camada eu vou ter quanto? 2. Vou botar o número máximo. Na segunda camada eu vou ter quanto? 6. Coloquei o número no máximo, então eu resolvi. Então, nessa parte aqui, eu tenho um elemento com número atômico. Deixa eu colocar aqui Z, né? Eu tenho um elemento número atômico. Eu tenho a representação por 8. Então, na primeira camada, eu vou colocar, para distribuir os 8, né? Eu vou colocar na primeira camada o número máximo permitido. 2. Do subnível. E na terceira camada, vou distribuir o número máximo permitido, 6. E se o elemento fosse 7, quanto ficava? 2 na primeira, que é o número máximo, eu não posso botar 3. Observa aqui, ó, eu não posso botar 3. Na segunda camada, eu colocaria 5. Permite 5. Não permite 7. Então, se fosse, por exemplo, 9, eu teria 2, 6, e na outra camada, que seria KLM, eu teria 1. Que eu tenho que distribuir de acordo com as regras. Não é isso? Então, recapitulando, esse elemento representado por um número atômico 8, eu vou fazer a distribuição de acordo com as camadas. Né? Na primeira camada, no subnível, permite-se 2. Na segunda camada, permite-se o número máximo 6. Como já tem 8, então eu vou distribuir 2 e vou distribuir 6. E se esse elemento fosse 9, como seria? Eu teria 2, 6 e ia fazer a outra camada M para ter o quê? Para distribuir a outra, 1. Ia fazer esse mesmo procedimento. Deu para você entender que é a distribuição dos subníveis de acordo com as camadas eletrônicas. Olha o exercício aqui. Então, eu fiz a primeira e depois você vai fazer a segunda. Deu para você entender quando eu passo os exercícios? Lembra daquela fórmula Z é igual a P, que é igual a E, e a subtração N é igual a A menos Z? Você tem isso aí no seu caderno, aquela fórmula. Só é abrir ele e você identificar o número de prótons, de nêutrons e de elétrons, né? Partículas e cargas positivas, partículas e cargas negativas e partículas sem carga. Quem são? Lembra daquele exercício que nós já fizemos?
Olha só que nesses elementos aqui existem algumas regras básicas, tá vendo? A camada K é uma exceção, já que comporta apenas 2 elétrons, mas ela pode ter um. Lembra do elemento hidrogênio? A penúltima camada deverá ter 8 ou 18 elétrons, né? Se você pegar a tabela periódica, você vai observar aqui, ó, algumas, a penúltima, ela pode ter 8 ou 18 elétrons. Observe que é a penúltima, né? Se você pegar aqui, você vai botar uma lupazinha aí, você vai identificar. Então, o césio, ele está distribuído com 55 elétrons. Aí a gente vê só a distribuição. K, eu tenho 2, L, eu tenho 8, M, eu tenho 18, N, eu tenho 18, O, eu tenho 8 e P, eu tenho 1. Nessa distribuição aqui, como é que eu faço essa comparação? Lembre-se que isso é distribuição de elétrons, não níveis de energia. Entendeu? Nessa distribuição de elétrons, eu só faço a comparação aqui, ó. Se eu for para o elemento césio, vai combinar isso aqui, ó, o elemento césio, com essa informação aqui. Aí eu tenho radônio e eu tenho cálcio. Se você fizer essa comparação com a sua tabela periódica, então você vai entender como é que funciona esse mecanismo. Você sabia que o átomo ele é 0,00070 centímetro de régua? Isso quer dizer que em 1 centímetro de régua daria quase 100 milhões de átomos numa fila, para completar. O átomo é cerca de 10 mil a 100 mil vezes maior que o seu núcleo. O núcleo é tão pequenininho. Vamos comparar o estádio do Maracanã, gigante, maior estádio do mundo. O núcleo seria uma ponta de alfinete lá no meio do gramado. A dimensão diminuta é inimaginável. Olha aqui, ó. Quando você analisa essa informação, é uma coisa imperceptível aos nossos sentidos. E como é que os gregos Leucíptero e Demócritos, eles já tinham noção a respeito disso. É interessante que ao trabalhar esse conteúdo com vocês, eu venho para essa parte aqui, ó. Lembra daquela fórmula que está lá no seu caderno? Z é igual a P, A é igual a P mais N. Isso aqui já é outro processo, que o fator ele não vai alternar o mesmo, né? Vai sempre dar o mesmo resultado. Lembra que se eu fizer a subtração e eu fizer a soma, os fatores inversos eles são iguais, né? Embora que resultados sejam diferentes, mas se eu fizer a soma da subtração, que eu vou obter o número original. Por exemplo, 2 menos 4 vai dar 2, mas se eu somar 2 mais 2, será 4. Então, do mesmo jeito, se eu fizer aqui a observação com relação somar prótons mais nêutrons, eu vou ter o número de massa, que é aquele número lá. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o contrário. O que é que eu vou fazer? N é igual a A menos Z, que é a mesma coisa de P, que é a mesma coisa de E. Então, eu posso seguir esse padrão aqui, ou posso seguir aquele padrão que está lá no caderno. Não é isso? Você, ao analisar essa distribuição desses elementos, através desses cálculos, você já identifica o número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons e o número atômico, que já vem especificado. Lembra das simbologias que eu falei para vocês? Que alguns são de acordo com o nome de origem, PB, Plubum. Por isso que chumbo é PB. E observe que a regra segue A maiúsculo e minúsculo de imprensa. É interessante quando a gente trabalha as questões de antecipação. Vou trabalhar umas para vocês agora. O que são os isótopos? O que são isóbaros? E o que são isótomos? Qual é o exemplo de cada um disso? Está aqui nessas páginas, ok? Então, a gente faz aquelas primeiras questões que estão lá, distribuindo eletronicamente, paciência, observe direitinho, reveja o exemplo para completar. Você só faz exercício se tiver paciência, não vem pronto. E tem coleguinha que não vem pronto. Ah, eu não entendi, porque eu tenho que desenhar. Feito eu desenhar aqui, ó, né? O exercício vem de exercitar. Aí eu desenhei aqui, por exemplo, um elemento, está desenhado, que tem seu número atômico 8, eu vou fazer a distribuição dos níveis de energia. Então, eu vou colocar na primeira camada 2 e na segunda camada eu vou colocar 6. Distribuir os níveis de energias, né? Se ele tivesse 5, né, seria 2 e 3. Mas se ele tivesse 9, eu não poderia colocar nessa camada L, nessa regra aqui, eu não poderia colocar, porque os níveis são permitidos de acordo com aquela tabelinha lá, os níveis de energia, tá bom?
Bons estudos, espere eu passar o exercício, tá bom? Tá ok? Que a gente vai assistir agora uns vídeos de geografia.